Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, também da Rádio Câmara. Estamos começando mais um programa Fala Câmara Entrevista. Hoje aqui no estúdio da TV Câmara recebendo a doutora Thelma Gobi, que é a nossa vereadora do Solidariedade. Vereadora, obrigado pela sua presença. Seja mais uma vez bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você e com a nossa população. Discutindo um pouquinho sobre os projetos que a doutora Thelma tem trabalhado aqui no município e trabalha bastante, não sai aqui da Câmara, né? O dia inteiro trabalhando. Quase trazendo um colchãozinho para cá. Mas para a gente começar, acho que é um assunto sensível que afeta toda a população de Bauru, principalmente daqueles que dependem da rede pública de saúde, é a questão dos leitos aqui no município, né? A senhora acompanha até como médica, mas acima de tudo como vereadora, acompanha essa questão. Como é que está, doutora? Melhorou alguma coisa ou ainda não? Ainda não. Nós temos uma promessa de 16 leitos gerais, né? Que deveriam ser ativados dentro do Hospital Estadual. E já desde o ano passado, eu entreguei tanto para a diretora do DRS, que à época era o Dr. Paulo Eduardo, nós entregamos para o secretário de Saúde do governo do Estado de São Paulo e entregamos à época para o governador toda a planilha de custo e de quanto tempo demoraria para ser implantado. E a questão era barata, era na faixa de R$400 mil para implantar 16 leitos gerais e 2 meses, né? Olha, já se passou mais de ano. Para não dizer que muitos anos se passam com a questão do déficit de leitos. Esses leitos, se vierem, são bem-vindos, mas a maior demanda é de leitos de especialidade. Então a gente ainda vai ficar com um gargalo muito grande. Nós temos um déficit de leitos para ortopedia, para neurologia, cardiologia, para a parte de gastro. Então nós temos um déficit nas especialidades e de UTI. Melhora, mas ainda tem muito a se caminhar, infelizmente, viu? Nesse caso das especialidades, esses leitos são para quê? Para cirurgias dessas especialidades que a senhora citou? Além de cirurgias, tratamentos específicos. Né? Que precisam de internação. Que precisam de internação. Hoje nós temos um problema muito grande com a quebra dos 2 aparelhos de hemodinâmica, né? Que a gente não consegue dar um atendimento ágil para quem tem um infarto na cidade de Bauru ou tem um acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame. Então nós temos bastante coisa para resolver, mas parece que essas coisas vão melhorar. O aparelho de hemodinâmica era para novembro deste ano, já foi passado para janeiro. A ressonância magnética, que já era para ter vindo há mais de um ano, tem a promessa de instalação até o final desse ano. E esses 16 leitos também até o final desse ano. Vamos aguardar, esperar que venha, mas tem uma luta grande ainda para a gente travar. Eu, em particular, acho que a grande solução seria ativar o hospital de clínicas. Lá vai ter 180 leitos que poderão ser de especialidades e mais 20 leitos de UTI, 10 de UTI adulto e 10 de UTI infantil. A ativação deste hospital resolveria os nossos problemas e nos daria uma margem de folga. Nós temos um déficit de em torno de 40 a 50 leitos. Se abrir na totalidade, são 180 leitos. Nós temos um déficit de em torno de 9 a 10 leitos de UTI de adulto e de 5 de infantis. Ali abre 10 de adulto e 10 de infantil. Essa seria uma solução que daria um alento maior e diminuiria realmente esse problema de saúde da nossa cidade. Com folga ainda, né? Isso. E o que depende a ativação desse hospital? Depende de dinheiro do governo do estado, que hoje ele não é mais um hospital da USP. A USP cedeu o hospital para o governo do estado. Ele é um hospital do estado. Isso. Então precisa que seja equipado, né, e que seja destinado verba de custeio. Né? E a gente sabe que o dinheiro está pouco. Exatamente. Para 16 leitos já não libera. Mas R$400 mil para implantação e R$400 mil de custeio. Isso que eu pedi para a senhora, aproveitando aqui o seu conhecimento na área médica, explicar para a gente. A senhora falou R$400 mil para 16 leitos. Depois de abertos... Mais R$400 mil por mês. Para custear. Para custear. E daí vem mão de obra, equipamento, manutenção, tudo isso. Ali, ó, quando a gente fala 16 leitos para implantação, R$400 mil, é maca, a questão de ar comprimido, de oxigênio, aparelho de pressão, tudo que envolve equipamento, eletrocardiograma de andar. Mão de obra não? Não. Aí é custeio. Certo. Custeio, o que entra custeio? Pessoal para trabalhar e todo o medicamento que será usado, material e medicamento, gás, remédios, seringas, tudo que envolve para que aquilo funcione.
Com a estrutura que existe hoje, se criar esses 16 leitos, pagando aí para a criação apenas R$ 400 mil, a mão de obra atual não é suficiente. Não, não é suficiente, porque você monta equipes por alas, né? Então, para esses 16 leitos, vai ter que ter enfermeira padrão, os auxiliares, os técnicos de enfermagem, o farmacêutico responsável. Precisa de ver se o pessoal da fisioterapia ainda tem espaço para atender aquele lado, fonoaudiologia. Então, precisa ter toda uma estrutura, né? Se a gente transformar isso em 160 leitos, né, que a senhora disse do hospital, seria mais ou menos, né, uma conta muito grosseira, 4 milhões por mês de custeio. Aí a gente tem Só que de ver leito, assim, né? a gente tem que... É difícil, porque ali, quando a gente fala no hospital de base, nós estamos falando em leitos simples, de clínica médica, que não envolve um custo maior. Quando você envolve especialidade, você envolve exames de alta complexidade, procedimentos de alta complexidade, medicamentos de maior custo. Então, provavelmente, o custo seja maior ainda. Tá certo. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de dinheiro, na cifra milionária também, o prefeito anunciou que pretende fazer um empréstimo de 50 milhões para o município de Bauru para máquinas e infraestrutura, né? Compra de máquinas e investimento em infraestrutura. Qual a sua avaliação dessa informação, desse possível empréstimo que o prefeito anunciou? Eu acho assim, olha, ninguém tem nada contra empréstimo, às vezes até a gente mesmo contrai um empréstimo. Mas nós temos que entender o seguinte, às vezes faz uma colocação assim, ó, não quer dar porque vai fazer asfalto numa região mais carente, então as pessoas precisam disso. Nós achamos que precisam. Eu gostaria que Bauru inteira estivesse asfaltada, e isso foi uma promessa do prefeito Rodrigo Agostinho que não se cumpriu, né? E a gente entende o seguinte, primeira coisa, nós temos que ver a capacidade de pagamento do município, né? Então, a primeira análise que nós temos que fazer, nós vamos ter condições de pagar esse empréstimo? Qual é a dívida fundada que a gente fala? A dívida que você tem que pagar, qual o valor dessas prestações, quanto é a projeção de arrecadação do município, eu vou conseguir pagar ou eu vou entrar de novo num cadastro negativo, né? Quanto que tempo, é o CADIM, né? Que daí piora mais a situação. Então nós temos que ver realmente se nós temos condições de pagamento. E acho o seguinte, eu vou ser sincera com você, eu gostaria muito que tudo que fosse feito tivesse um cronograma, porque às vezes o dinheiro vem, a gente não sabe para onde vai, e tivesse em lei, com responsabilização, se não fosse usado para aquele apontamento. Então eu acho que nós temos um caminho ainda a andar, eu acho que precisa de uma transparência maior e a gente precisa de uma análise financeira. Nós temos fôlego para fazer isso? Se tivermos, não tem problema nenhum. Aí nós vamos, como que nós vamos saber se isso vai nessa região mesmo? Eu gostaria que tivesse um projeto de lei, garantindo que será usado naquele local e quando. Porque eu já vi muito dinheiro ser captado e ir para outros lugares. O maior exemplo de captação de recursos que não foi aplicado no local devido era a CPMF, que era o imposto à saúde. A saúde como é que está no Brasil inteiro? Então a gente precisa ter algumas amarras para poder fornecer. Hoje, se viesse hoje, simplesmente pedindo os 50 milhões, eu realmente acho que não aprovaria. Perfeito. Para a gente encerrar, e ainda um assunto importante aqui da cidade de Bauru, é que está chegando no final aí já as oitivas, estão chegando ao final as oitivas da SEI, que apura a questão da floresta urbana, né? Daquela dívida que tem com o proprietário de uma área que se transformou em floresta urbana. O prazo para o relatório final é dia 11 de setembro e o presidente da SEI disse que vai ouvir todo mundo que participou. E a senhora assiduamente esteve nas reuniões de oitivas. Vai participar de alguma forma? Vai dar alguma sugestão para esse relatório, doutora? Eu acho assim, primeiro, a gente tem que ler o relatório do relator, né? O relator entrega o relatório, ele deve, a SEI está muito aberta, deve passar para a gente, deve passar para todos os vereadores. Quem é o relator nesse caso? Hoje o relator é Roger Barudi, o presidente da comissão é o vereador Sandro Bussolo, o relator é o Roger Barudi, que vai fazer as suas considerações. Todos os vereadores vão ler e vão fazer as suas sugestões, que poderão ser acatadas ou não. A SEI, ela teve um papel muito importante, muito importante. Ela mostrou para a gente como as secretarias municipais não se conversam e como a gente poderia realmente evitar uma série de prejuízos para a cidade dessas dívidas milionárias. Então, eu acho que ela já cumpriu uma parte do seu papel. Agora, o relatório depende de como ele será feito. E eu tenho a certeza que todos serão ouvidos.
Tá certo. Doutora Thalma Gobi, muito obrigado pela sua participação aqui no Fala Câmara Entrevista mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolve aqui em Bauru. Eu que agradeço, é um prazer estar com você e com os nossos munícipes. Muito obrigado e obrigado a você também que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.